Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos começar nosso culto. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa, bendito seja o Senhor que sempre estende a sua boa mão sobre nós. Bendito seja o Senhor porque hoje é domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a graça maravilhosa do nosso Deus, dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos no dia de domingo. Por isso, para nós, o domingo é esse dia tão especial, dia do Senhor, dia de cultuar, dia de celebrar e participar da comunhão, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que nos relembra da nossa vida, que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vivo está. Por isso nós te louvamos por este culto, por isso nós te bendizemos pelo dia de hoje, por hoje ser domingo. Te bendizemos, te glorificamos. Agora, Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a pregação da palavra, as orações, e que o Senhor esteja conosco no partir do pão. Louvamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. É soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Vai encerrar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Bom dia a todos que eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos. Nós louvamos a Deus por seu infinito amor, por sua infinita graça. Quero convidar vocês para a gente ler o texto bíblico que se encontra em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, a partir do verso 1. O Jean, no domingo passado, pregou Eclesiastes capítulo 1. E hoje eu quero falar sobre Eclesiastes capítulo 11. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, os 7 pecados capitais. E hoje eu quero falar sobre a gula ou a glutonaria. O nosso tema de hoje. Eclesiastes capítulo 11
Diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará ou nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz sobre a terra. Ou não sabe as obras de Deus que faz sobre a terra. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar então sobre a gula, ou sobre a glutonaria. E a minha pergunta, é a seguinte: comer bem seria pecado, já que um dos 7 pecados capitais é a gula ou a glutonaria? Quem come bastante, quem vai num restaurante ou quem faz uma festa, uma churrascada, será que isso seria glutonaria? Será que comer bastante? Porque sempre quando a gente fala em glutonaria, a gente pensa em alguém que seja glutão, que come bastante, alguém comilão. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês que gostam de comer bem. Quando a Bíblia fala em glutonaria, não é sobre isso que está falando, não é sobre comer bem. O pecado não é comer bem. O pecado da glutonaria não pratica aquele que come bastante. Por exemplo, alguém que gosta de comer bem, de encher bem o prato, de repetir, de comer bem, necessariamente essa pessoa não se enquadra nesse pecado da glutonaria. Porque o comer mais ou comer menos depende de cada organismo, Depende de cada daquilo que cabe no estômago. Porque às vezes, eu já ouvi alguns pregadores falar isso, que a gente precisa comer apenas para matar a fome. Mas quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Agora, quando a Bíblia fala, e a boa notícia que eu quero dar é que quando a Bíblia fala em glutonaria ou gula, não é sobre comer que ela está falando, ou não é só sobre comer. Porque, por exemplo, em Gálatas 5 fala, um dos pecados da carne é a glutonaria. Mas lá o termo é komoi, que significa outra coisa, além de comer. O que era o komoi, o que era a glutonaria, o que era a gula? Era esse pecado da glutonaria, para nós, e várias Bíblias estão traduzidas assim, como orgias. Talvez na sua Bíblia esteja orgia e não glutonaria. Por quê? Porque o pecado da glutonaria era aquelas festas que eles faziam, onde eles misturavam, quem viu aquela série Roma ou outras derivadas, vão ver ali que os ricos da época eles tinham o costume de fazer uma festa onde misturavam comida e sexo, eram as orgias. Então a glutonaria, o pecado da carne seria isso: misturar festa, comida, sexo. Isso é a glutonaria. Então lá em Gálatas 5, quando fala em glutonaria, está falando em orgias e não em comer bem. Então, comer bem, quando vocês forem no restaurante, forem a uma festa, não se preocupem, que provavelmente você não está caindo nesse pecado. Porém, pode ser sim. Por isso eu quero falar hoje então sobre isso. A glutonaria seria comilança misturada com luxúria, que era típica dos ricos da época e de todas as épocas, inclusive de hoje. Então, a festa comemorativa, comer bem, não se enquadra nesse pecado. Eu não sei se vocês viram, quem gosta de filmes aí, ou de ler, viram
eu e a Ada assistimos há alguns anos e ficamos muito impressionados. O filme A Festa de Babette, é um filme que ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro, que é um filme dinamarquês. E A Festa de Babette, ela retrata, né, muito bem isso que eu estou falando. No filme ou no livro, um dia, na década do século XVII, na Noruega, numa pequena vila, na casa de um pastor que tinha 3 filhas, chega uma moça francesa, numa noite de tempestade. E ela chega procurando abrigo porque ela estava fugindo da França, na noite do massacre lá dos huguenotes, dos protestantes franceses. E ela então é recomendada por um ex-namorado de uma das meninas, filhas do pastor, um pastor puritano, para ela então procurar essa família para se refugiar. E ela vai e se refugia lá. E ela fica lá por algum tempo, até passar as perseguições francesas. E ela é muito bem recebida, apesar de ser uma outra cultura, ela é muito bem recebida na casa daquele pastor. E ela, depois de um tempo, vai embora. Passam-se os anos e um dia ela volta, porque ela ganha uma herança ou ganha na loteria, e ela volta, e ela é cozinheira. Ela, em troca da hospitalidade, ela oferece seu trabalho de cozinheira famosa para aquela família. Ela volta alguns anos depois, e quando ela volta, ela ganhou na loteria ou ganhou uma herança, e ela então prepara um grande banquete para o pastor, no caso, em agradecimento aos anos em que ela foi bem atendida. Então ela prepara aquela festa. O filme é sobre ela preparando um banquete, e ela oferece um banquete, né, não só para a família, mas para toda a comunidade, para toda a igreja deles, e eles comem bastante, eles são felizes naquele banquete. E para nós isso é um retrato, né, da graça de Deus. Então é um retrato da abundância da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus, da infinita graça de Deus que ela demonstra para aquela família. Então, um banquete não é pecado, tanto que na Bíblia fala, nos profetas Isaías, Jeremias, por exemplo, fala que na volta de Jesus na parousia, esta festa, né, o próprio Jesus falou, né, que haverá um grande banquete, com carne, com vinhos, com tutanos, com gorduras, e nós vamos nos refestelar, né, num grande banquete. A própria vinda de Jesus é simbolizada por um grande banquete, com churrasco, com gordura, com muito vinho, com muita bebida. Então não é pecado comer bem. O pecado, meus irmãos, se enquadra no tema que eu vou falar hoje. Não coma tudo, reparta. Esse é o meu tema de hoje. Isso que é a gula, isso que é a glutonaria. Comer tudo e não repartir. Ou comer e não pensar nos outros. É nisso que se enquadra a gula. Coma tudo, aliás, não coma tudo, mas reparta. O texto que nós lemos, né, ele fala sobre isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias ou de muitos dias o acharás. O que se enquadra então no pecado da gula é comer bem e não pensar nos outros. É comer tudo sem repartir. É viver a vida sem investir em benevolência. É viver bem a vida, é pensar em ficar bem. E nós temos conversado aqui, né, que não é pecado a gente pensar em ganhar dinheiro, não é pecado a gente pensar em prosperar, não é pecado a gente pensar em ter bens. O pecado é a gente pensar nisso egoisticamente. É pensar nisso só para si. Por quê? Porque, irmãos, todo mundo sabe que a vida é muito passageira. Essa semana, né, o Sylvester Stallone comentou sobre Bruce Willis, né, que bem novo,
está com um estágio bem avançado de um tipo de demência, né? E o Stallone, ele definiu muito bem, né? Ele disse que isso mostra que a nossa vida é apenas um sopro e que a gente precisa viver a nossa vida aproveitando o máximo gestos de misericórdia, de benevolência. A gente precisa amar as pessoas em vida, né? Geralmente as pessoas são reconhecidas depois que morrem, ganham nome de rua, os famosos. Agora, semana passada, eu fui visitar a Carol, eu e a Adri. A Carol, né, conseguiu as passagens baratas lá, e ela estava de aniversário, e a gente teve a alegria, a felicidade de passar uma semana lá. E o que eu notei, né, logo ao chegar lá, grandes placas: Avenida Hebe Camargo, que morreu há pouco tempo, a Avenida Gugu Liberato, que morreu há pouco tempo, né? E aí um monte de gente, assim, placas enormes, né, com sinalizações de pessoas conhecidas, né, de pessoas de pessoas paulistas, né, ou que tiveram influência ali naquela sociedade, nomes de avenidas, nomes de parques, nomes de museus, nome de shopping. Mas eu quero dizer para vocês, a vida bem vivida, meus irmãos, a vida que Deus quer que a gente viva, é a gente dizer que ama, amar, amparar, ajudar, a nossa vida ser uma vida para os outros, a nossa vida ser uma vida em função dos outros, pensando nos outros, não apenas para si. Irmãos, não é pecado a gente comer bem, não é pecado a gente comer até não passar mal, mas até se sentir satisfeito. A Bíblia não diz que a gente deva comer apenas para saciar a fome quando a gente pode, não é isso. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos, se a gente tem um projeto de vida, e devemos ter, o nosso projeto de vida deve incluir outros no nosso projeto de vida. Por exemplo, se a gente ficar bem de vida, quem está batalhando pela vida, eu vou dizer que isso não tem idade ainda hoje, mas em que parte desse projeto o outro se encaixa, ou a gente encaixa outros? Porque a gente pensa muito, tem uma palavra da moda hoje, livros escritos, investir, né? Invista, 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 invista. E nós temos vários gurus muito bons que ensinam como investir. Uma das palavras da moda é investir. Mas, meus irmãos, talvez esta não seja a palavra correta. Talvez essa não seja a palavra correta, meus irmãos, para nós. A palavra correta é empreender. Empreender. Porque investir, a gente pode investir somente em nós. Agora, quando a gente empreende algo, a gente vai contar com outras pessoas, a gente vai incluir outras pessoas. E é isso que o texto de hoje vai nos falar. E eu não quero que vocês pensem, né, é a terceira vez que eu vou falar essa frase, mas não quero que vocês pensem que eu estou transmitindo aqui alguma palavra de autoajuda, né? Ou tipo um coach, gospel. Não, meus irmãos, eu não quero trazer essa impressão para vocês, porque não é esse o objetivo. Eu quero que a gente consiga projetar a nossa vida, incluindo outras pessoas. Então, o que nós vamos aprender aqui? O correto seria sempre pensar no outro quando nós desfrutamos de algum bem. Então, salvo se você vai comemorar ali um casamento, o seu casamento com a sua amada, com o seu amado de 20 anos de casados, 15, 10, 7, e vai no restaurante, vai no hotel, né, comemorar, e aí vocês querem privacidade, isso é muito bom, mas o dia que você estiver aleatoriamente pensando em um restaurante, e você tiver condições, convida um amigo, né? Quem sabe, mas eles não podem pagar, paga para eles, ou ajuda a pagar. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso contribui, isso ajuda a gente a prosperar, isso ajuda a gente a desenvolver uma prática de misericórdia e de cristianismo. Um dia nós estamos aqui, não pensando que ia comer, mas sem o plano lá, né? Aí daqui um pouco ali de William nos convida para entrar no carro deles,
né, a gente pensa que está sendo sequestrado. E a gente foi lá na Cidade Baixa comer uma laminuta, né? E um vinho de mesa ruim pra caramba. Né? A laminuta estava muito boa, mas o vinho estava ruim, né, William? A comida estava boa, né? Mas o vinho estava muito ruim. Mas valeu a intenção, né? Valeu a intenção. Isso é bom, isso é bonito, isso é gostoso, isso enche a alma, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu ainda não fiz isso com eles, mas ainda quero fazer. Só que eu vou oferecer vinho bom. Mas estava muito bom, né? Um gesto assim que a gente precisa fazer com os amigos, meus irmãos. Gestos assim que a gente precisa fazer com os amigos. Sabe, se a gente naquele dia a gente tem, né? Leva o amigo, leva um casal de amigos, convida alguém, leva alguém, oferece um banquete. A Babete, né? Ela fez esse banquete como uma retribuição à graça, porque ela foi beneficiada na casa daquele pastor, por aquelas filhas do pastor, e lá ela conheceu a graça de Deus também, porque ela também já era uma cristã, mas ela retribui com graça. Irmãos, retribuir com graça é o antídoto, né, à glutonaria e à gula ao pensar só em si. E esse texto eu quero trazer algumas lições aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele nos ensina, ao invés de proteger ou esconder o que é seu, libere para que outros também desfrutem do que você tem. Ao invés de esconder, ao invés de proteger o que é seu, libere para que outros também desfrutem do que você tem. Eu e a Ada está na expectativa, né, de alguns negócios. Não surgiu ainda, mas quando surgir, né, a gente pensou, poxa, se a gente ganhasse tanto em tal negócio que a gente está, né, a gente ia oferecer para alguém que está empreendendo, empreender. Não é muito, mas sabe, esse pensamento que o texto de Eclesiastes nos diz. Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, não guarda ele, porque ele vai ficar mofado. Não coloca, se você tem para quem distribuir, para quem dá para repartir, né, não acumule, porque ele vai mofar, ele vai estragar. Se você lançar sobre as águas, é uma metáfora, claro, né, depois de muitos dias o acharás, ou seja, coloca a vida nele, coloca ele para agir. Então, ao invés de proteger o que é seu, libere para que outros também desfrutem o que você tem. Se você tem algo que possa repartir, reparta. Se você tem algo que pode ser compartilhado, compartilha. Se você está acumulando algo, doe algo. Doe. Você está acumulando, doe algo. Todo mundo sabe que eu tenho muitos livros, né? Mas eu dou bastante. Né? O Jean mesmo já foi alvo de algumas doações. Né? Eu dou, só que, né? Enfim, se você está acumulando, por que não compartilhar? Por que não agir, né? Por que não repartir? Doe algo. Uma vez eu olhei na biblioteca, eu tinha nada mais ou menos que 80 Bíblias. 80 Bíblias, 40 Bíblias de estudo. Por que eu quero tanto? Hoje eu só tenho 2. E doei, vendi barato, fiz promoções. Segundo, ao invés de acumular, invista em algo ou em alguém. Verso 2, né? Doe. O verso 2 diz assim, ó: reparta com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Reparta, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas aí alguém pensa justamente o contrário. Se acontecer algo, eu não reparto, porque aí eu vou ter. O problema é que se acontecer algo, você repartindo, quem sabe você terá quem reparta contigo também depois. Ao invés de acumular, então invista em algo, invista em alguém, promova alguém. Alguém escreveu, né, num comentário nesse texto, Walter Kaiser, ele diz o seguinte, ó: seja liberal e generoso com quantos puder, e depois com mais alguns. Faça o máximo de amigos que puder, porque você não sabe quando poderá precisar de assistência. Em vez de se tornar mesquinho só porque teme que o futuro possa ter um mau revés para a sua fortuna,
deixando-o na pobreza e necessidade, você deveria distribuir mais ainda, para o máximo possível de gente, para que você tenha a bênção de receber no evento de tais reveses. Irmãos, ter amigos é ter a certeza que nós não vamos ficar desamparados. Só que às vezes você pensa, tenho amigos, né? Por exemplo, eu tinha, né, muitos amigos pastores, dezenas de amigos pastores. E dessas dezenas, um dia, eu estava, enfim, sem igreja, porque eu me preparei para ser um pastor, eu dediquei minha vida para ser um pastor, o resto tudo é plano B, menos a família é plano A, a igreja é o plano A, é o plano A depois do plano A, mas o resto tudo é plano B. Qualquer negócio que a gente empreenda, ou empreendeu no passado, era plano B. Então, quando eu fiquei sem ser pastor, eu fiquei sem igreja, eu fiquei sem aquilo que eu me dediquei a fazer. E quando nós criamos a capela, a gente precisou ir atrás de negócios, que fosse o carro forte da nossa vida. E nesse tempo, meus irmãos, você sabe que a capela não supre, né, só quando pode nos dar uma ajuda, mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu e Ada, a gente tem amigos do passado, a gente pastoreou famílias importantes do passado, a gente fez casamentos, a gente fez batizados, nós fizemos batismos, fizemos sepultamentos, a gente acompanhou, nós pastoreamos famílias na alegria, no luto, na felicidade, na desventura, e algumas dessas famílias, até hoje, elas lembram de nós, e de vez em quando elas nos abençoam, com recursos, com ajuda, porque sabem que nós somos pastores. Mas por outro lado, meus irmãos, quando a gente tem, e mesmo sem ter, a gente sempre reparte. Por quê? Porque nós aprendemos, e eu quero ensinar isso para vocês, a não esquecer, irmãos, além de nós, depois dos filhos, depois da herança para os filhos, o que nós temos está nas mãos de Deus, para a gente repartir e doar e compartilhar com aqueles que necessitam também. Então não vivam a vida só para si, não empreenda só para si. Se eu tenho, o outro tem. Porque eu oro, porque Jesus nos ensinou, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque se eu tiver o pão, meu irmão terá também. Amém, meus irmãos? Amém. Se eu tenho pão, o outro terá também. E aqui também vem a nossa capela, a nossa igreja. Pessoal, a gente precisa da contribuição de vocês, ou seja, viva a vida de vocês, invista em vocês, mas lembre da contribuição, porque isso é importante, irmãos. A gente usa esses recursos para aluguel, para atender pessoas. Vocês não sabem, mas a gente ajuda pessoas com aluguel, a gente ajuda pessoas com compra de gás, a gente ajuda pessoas com cestas básicas, a gente ajuda pessoas com tantos recursos. Às vezes nós ajudamos pessoas a pagar luz, a pagar água, a viajar para ver parentes. Vocês lembram lá no início da capela, quando nós ajudamos até famílias haitianas? E Deus sempre manda recursos. Agora nós estamos trabalhando, estou em reuniões, estou fazendo parte agora, né, de um grupo que está recebendo refugiados do Afeganistão e da Ucrânia, e a gente está orando a Deus porque provavelmente daqui a um mês ou 2 ou 3 nós vamos, e é um desafio, eu já falei para a escola dos pregadores, né, que daqui um pouco nós vamos acolher uma família de refugiados. Aí nós vamos ter que ajudar eles a aprender o português, vamos ajudar os filhos. Nós temos poucos recursos, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que daqui da capela a gente pode conseguir R$1.000, R$1.500, R$2.000 de ajuda de cada, né, juntando todo mundo, para ajudar uma família que perdeu casa, perdeu igreja,
perdeu vida e hoje não tem onde morar, está morando num deserto, passando fome, morrendo de fome, e tem gente acolhendo, e eu quero acolher uma dessas famílias, meus irmãos, eu quero fazer parte dessa história. Eu posso, eu consigo, nós podemos, nós conseguimos, meus irmãos. A gente tem pouco, mas a Bíblia diz, Jesus disse: seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. E vocês podem ajudar. Mas eu estou construindo casa, mas pode ajudar. Mas eu gasto R$1.000 só de alimento por mês, então pode ajudar, mais uma prova. Mas a minha água é 300, 400, 500, mas eu tenho uma prestação de carro, eu tenho uma faculdade, por isso mesmo que a gente pode, porque eles não têm absolutamente nada, nem pátria, nem língua, nem casa e nem onde ficar. Eles estão em território neutro no mundo, e a gente pode ajudar a fazer com que eles tenham um território. Em terceiro lugar, meus irmãos, ao invés de parar pela ameaça de dificuldade, enfrente a ameaça trabalhando. Ao invés de parar pela ameaça de dificuldade, enfrente ela trabalhando. Verso 13 diz assim, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair ele ficará. Mas nós não somos árvore, a gente possui mobilidade. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Irmãos, muitas pessoas param diante da dificuldade, ficam com medo da situação do país, aí não investe, aí não ajuda, aí não contribui, aí acha que vão passar fome. Irmãos, mesmo que o Nicolás Maduro invadisse aqui o Brasil, mesmo que sei lá quem invadisse o Brasil, mesmo que um comunismo tomasse conta do Brasil, eu quero dizer para vocês, eu e minha família não iríamos passar fome, não iríamos passar. Por quê? Porque eu tenho certeza que nós não estamos parados pela dificuldade. Irmãos, eu tenho 57 anos, vou fazer 58 anos agora em setembro. 58 anos. Mas eu não estou me sentindo velho. Aliás, eu estou começando algumas coisas agora. Estou começando até alguns estudos agora. Por quê? Porque eu me sinto ainda em condições de recomeçar a minha vida. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. William Gladstone, que foi importante na luta contra a escravidão, ele resolveu aprender outra língua com 70 anos. Alguém aqui tem 70 anos? Nem o mais velho aqui tem 70 anos, né? Minha sogra tem 70 anos. Pois é, com a idade da minha sogra, que tem um pouco mais, eu acho, né? Esse cara estava aprendendo outra língua. E com 83 anos, aí sim, não tem ninguém com essa idade. Com 83 anos, ele foi desafiado a se tornar primeiro-ministro da Inglaterra. Pela 4ª vez ele topou e foi primeiro-ministro. Com 83 anos. Ele não aceitou se aposentar. Michelangelo, ele pintou o seu mais famoso quadro, Juízo Final, com 66 anos. Ele é bem mais velho que eu. E olha só, isso aqui me inspira. Espero que inspire aí o Jean, o William, que são pregadores, o Natan, o Kelvin. Olha só, Kenon Nash, que fundou o Instituto Bíblico de Melbourne, ele era um pregador comum até os 80 anos. Mas com 80 anos ele se tornou um notável pregador, depois que recebeu uma palavra para começar o ministério de treinamento de pregadores aos 80 anos. Ele era um cara comum, igual eu. Talvez melhor, porque vejo que... mas com 80 anos ele estava num culto e Deus, alguém entregou uma mensagem para ele: olha, Deus está te chamando
um desafio para tu se tornar treinador de pregadores, com 80 anos. E ele começou a treinar pregadores com 80 anos, e hoje, né, ele fundou aí o Instituto Bíblico de Melbourne, que até hoje é um dos grandes do mundo, com 80 anos. Mas o que me impressionou mais foi um tal de Benjamin Hardy. Ele tinha 80 anos, ele estava na China como missionário, lá no cantão onde ele estava, ele descobriu que não havia uma tradução de Novo Testamento naquela língua. Então, com 80 anos, ele decidiu aprender, sabe o quê? Grego. Imagina, com 80, vou aprender grego. Talvez com a bengalinha dele, vou aprender grego. Para quê? Porque eu quero traduzir a Bíblia, o Novo Testamento para esse povo. E vou dizer uma coisa, ele morreu com 103 anos, mas com 100 anos, olha só, meus irmãos, que incentivo para todos nós. Com 100 anos, ele fez um dicionário de grego. Com 100 anos, ele resolveu fazer um dicionário de grego. E a gente aqui, né, eu estou com 30, né, eu não vou mais fazer minha faculdade, estou com 30 e ainda não fiz um doutorado. Calma, que você é um menino ainda. Eu estou com 40 e ainda não fiz meu doutorado. Eu fiz com 40 e ainda não ganhei dinheiro. Eu tenho 40, não vou empreender mais nada. Como assim? Como assim? Irmãos, o que o texto está nos ensinando? Que a árvore cai e fica ali, e quem somente observa a tempestade não planta e não colhe. Ele está dizendo o seguinte, não seja previsível. Na vida ordinária que Deus nos dá, que a gente vive essa vida ordinária, o nosso dia a dia, de forma a fazer com que Deus seja glorificado. Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e nós vivemos como, eu sempre digo isso, nós vivemos como salvos na terra, como glorificados na terra. Nós precisamos fazer alguma diferença. Qual é a diferença entre eu e outra pessoa? É que eu conheci Jesus, é que eu tenho a salvação na minha vida, eu tenho a eternidade na minha vida. Eu não sou alguém, eu não sou um qualquer que está no mundo, eu sou alguém que tem a eternidade. Jesus morreu na cruz e me deixou aqui, não me levou ainda. Ainda antes do culto, Juliana me perguntava, pastor, às vezes nós não seguramos uma pessoa que está terminal? Nós temos a nossa hora de partir, que Deus determina, porque Deus é soberano. Mas, meus irmãos, enquanto a gente estiver vivo e ativo aqui no mundo, nós não fomos ainda glorificados lá, nós precisamos viver a nossa vida de glorificados aqui. E aí, meus irmãos, para finalizar, o texto também nos ensina o seguinte: ao invés de duvidar, experimente confiar. Ao invés de distribuir, não dá, não consigo, não posso, não é meu tempo, Deus não me chamou para isso, né? Como Moisés, eu não tenho condições. Confia, versos 5 e 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia a tua semente pela manhã, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ao invés de duvidar, confia naquilo que você está fazendo. Irmãos, a dificuldade vem, mas a dificuldade não pode fazer a gente se tornar murmuradores. Planeje. Eu sempre gostei de ler uma obra de Samuel Beckett chamada Esperando Godot, e eu tinha essa obra em espanhol só. Ele é um escritor muito conhecido, mas o Esperando Godot é a obra mais famosa dele, mas é uma peça de teatro, é pequena.
E eu sempre tive essa obra em espanhol. Aí agora tô lá na casa da Carol e tem um sebo bem pertinho da casa dela. E no domingo, na vinda do culto, a gente passou por lá, olhamos, tá lá, me esperando o Godot. 10 pila. Comprei na hora. 10 reais em português, tá lá, ó, sempre em espanhol. Eu disse, não, mas eu quero ler em português isso aqui. Tá lá, esperando o Godot, Samuel Beck, me esperando, ali, ó. Tá lá. Agora eu vou ler em português. Mas essa obra, Esperando Godot, se passa numa parada de ônibus. Tem 2 personagens ali, e um está sentado, parece já cansado. Chega o outro e pergunta: o que você está fazendo? Por quem você está esperando? Na verdade, essa pessoa estava ali parada esperando por esse tal de Godot, que nunca apareceu. E o livro termina, né, já que ninguém vai ler mesmo, né, eu vou contar aqui, né, o livro termina com alguém chegando e perguntando: por quem você está esperando? E às vezes nós estamos nessa situação. Vamos lá, como a música do Zé Geraldo, essa das antigas, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Lembra dessa música? Os mais antigos lembram. Anos 80, 70, 80, né? Ninguém lembra, só eu. Tudo isso acontecendo, o mundo terminando, as guerras, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Essa todo mundo conhece, né? Da banda, né? Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. À toa, né? Tem muita gente assim, está aí, largado, atirado, desesperançado, desanimado, nem parece um cristão, nem parece um pós-milenista, né? Parece um pré-tribulacionista, esperando que, aliás, agora foi lançado no cinema, né? Um filme de Hollywood, claro, Deixados para Trás, nos melhores cinemas da sua cidade, né? O filme onde as pessoas aparecem, Jesus volta, as pessoas aparecem e o mundo fica para o anticristo, né? Às vezes nós cristãos somos assim: o mundo vai terminar, para que estudar, para que trabalhar, para que investir, para que ter uma igreja, para que contribuir, para que isso, Jesus para que ter filhos, né? Para que ter filhos, por que isso, por que aquilo, o mundo vai terminar. Não, meus irmãos, não, o mundo não vai terminar, o mundo não vai terminar. Eu digo isso há 30 anos desde que eu me converti. Aliás, eu me converti há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu digo isso: o mundo não vai acabar, o mundo não vai terminar. Não, mas geralmente, ou toda semana alguém me liga, me xinga, me escreve, me pergunta, me fala alguma coisa. Mas e agora a China vai invadir os Estados Unidos, agora a China vai invadir o Japão, a Coreia vai invadir o Japão, já lançaram o míssil. A minha palavra sempre é: calma, gente, relaxem, não vai acontecer absolutamente nada neste mundo, pelos próximos 100 anos pelo menos, ou até Jesus voltar. Você pode ter filhos, educar filhos, criar filhos, mas eduque bem. Não larga ele para a internet, né? Não larga ele para qualquer um. Crie, não larga o seu casamento, não se desespere com o seu casamento, não deixe de investir, não deixe de viver, mas confia em Deus e invista no reino de Deus todos os dias, porque é assim que Deus quer que a gente viva. Amém. E se o mundo terminar, aí nós terminamos com Deus, né? Aí nós terminamos com Ele, junto com Ele. Irmãos, o mundo que nós vivemos é o mundo de Deus, e a gente precisa fazer deste mundo o reino de Deus. E a minha pergunta final é: vocês estão fazendo, meus irmãos, realmente a lição de casa e vivendo como se estivesse no reino de Deus? Ou vocês estão vivendo como ímpios, cada um para si, investindo para si, cuidando de si, sem pensar nos outros cristãos, no mundo inteiro? Mas eu não posso atender os outros cristãos no mundo inteiro. Irmãos, invista em alguém que tem condições. Irmãos, o meu sonho é cuidar dos cristãos do mundo inteiro. E eu vou morrer com isso. A gente tem esse sonho, a gente quer atender cristãos do mundo inteiro. Tanto que a gente já queria, agora em março, ter recebido uma família de afegãos. A gente se candidatou para receber, só que aí outro lá de Brasília pegou o nosso lugar, pegou a nossa bênção. Mas, irmãos, a gente ia cuidar, e eu ia pedir ajuda de vocês, sim.
Porque, irmãos, Jesus morreu na cruz e deixou cristãos na terra para que eles fizessem o que os cristãos verdadeiros sempre fizeram no mundo, a diferença no mundo, abençoar o mundo, trazer o reino de Deus para o mundo. E a gente fica aqui pensando, né? Isso é glutonaria, isso é a gula, querer o mundo só para a gente. Tipo a Magali, né? Que comeu a lua num dos quadrinhos. Engoliu a lua, pensando que era uma melancia. E a gente às vezes é tipo isso, a gente quer o mundo só pra gente. Mas não, se Deus te deu um talento, um dom, mesmo que seja profissional, é para, com parte desse talento, você investir no reino de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que vocês não sejam gulosos, glutões que queiram o mundo só para vocês. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor Deus, nós te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos participar da ceia? Vamos participar da ceia. Outro dia, eu falei com a Carol e perguntei: Carol, tu está contribuindo com a igreja da tua tia? Que é a igreja da tia dela que ela participa. E eu disse para ela o seguinte: olha, tem que contribuir. Quer prosperar, quer que Deus te abençoe. E ela disse: puxa vida, tu sempre me ensinou isso, né? E vou dar um jeito nisso. E que isso seja palavra para cada um de vocês também. Não esqueçam do reino de Deus, de investir em quem está focado nisso. Se você não pode, tem gente muito focada. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Está aqui, ó. A Lorena já começou a fila, né? Podem vir. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com olhos, a olhar com os teus olhos,
coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. Porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue verdadeira bebida. Se referindo à morte na cruz, onde o seu corpo foi oferecido e o seu sangue derramado em nosso lugar e em nosso favor, para a nossa salvação e para a nossa justificação. Por isso, Senhor, nós te pedimos a bênção para o pão e para o cálice, porque este meio de graça nos fortalece e nos faz um contigo, para a glória de Deus Pai. Amém. Como, meus irmãos? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Recitem comigo, meus irmãos, o nosso credo, o credo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, do cálice. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. O Senhor é bom todos os dias, o Senhor é bom sempre. Louvado seja Deus. Ore comigo, meus irmãos, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.